A cena abre dentro do grande salão principal da família Lin, onde lanternas bonitas pendem do teto alto. Deitado no chão frio, um jovem respira pesadamente enquanto uma sombra misteriosa paira sobre seu corpo exausto. De repente, um balde de água fria atinge seu rosto, fazendo gritar em total surpresa porque ele estava apenas descansando. Pulando em pânico, ele grita que chegará atrasado ao trabalho, já que não tem ideia do que está acontecendo agora. Diante dele estão três homens sérios que exigem saber por que ele cometeu um crime tão terrível contra eles. Olhando ao redor com olhos arregalados, o garoto confuso se pergunta onde está porque tudo parece tão diferente. Um dos anciãos fica extremamente zangado e decide simplesmente acabar com o garoto ali mesmo com uma arma afiada. Balançando uma espada gigante, o homem ataca enquanto o protagonista reza por sua vida porque isso parece real demais. Por sorte, outro homem bloqueia o golpe letal com sua própria arma e pede que o atacante poupe o garoto. Escondendo-se atrás de seu salvador, o garoto apavorado chora e diz que ferir os outros assim é um crime muito grande. Ouvindo o insulto, o velho fica vermelho de raiva e parece que está prestes a explodir de pura ira. Tentando manter a paz, o líder promete entregar o garoto depois de fazer algumas perguntas muito importantes a ele. Com um olhar frustrado, o ancião zangado concorda em esperar para ver que tipo de respostas o garoto pode realmente dar a eles. Virando-se para o garoto, o líder ordena que ele se ajoelhe, mas o protagonista está apenas encarando o vazio em choque. Acusando de um crime contra uma jovem, o homem exige um pedido de desculpas enquanto o garoto permanece completamente perdido. O homem barbudo grita sobre acabar com o garoto enquanto o jovem insiste que eles pegaram a pessoa totalmente errada. De repente, uma dor aguda atinge o adolescente enquanto o nome Lin Bei engatilha algo doloroso dentro de sua cabeça. Memórias de outra vida aparecem, começando pelo treinamento de infância até se tornar um total preguiçoso mais tarde. Ele se lembra de um cara chamado Ye Fan que definitivamente parece o personagem principal de uma história típica. Parece que o dono anterior deste corpo era apenas um pirralho rico flertando com uma bela dama. A visão mostra a garota descansando na grama enquanto a versão anterior de si mesmo ria. As coisas ficaram românticas entre eles em uma cena picante que faz o garoto atual corar muito forte. Retornando à realidade, o jovem sorri porque percebe que todas aquelas memórias selvagens são verdadeiras. O ancião zangado salta no ar com uma espada, mas outro homem para a lâmina com as mãos. O pânico se instala quando o garoto percebe que ele é na verdade o vilão neste cenário de mundo de fantasia. Ele se imagina como um vilão secundário inútil sendo esmagado pelo verdadeiro herói da história. O desespero aumenta enquanto o garoto tenta pensar em um plano antes que o velho guerreiro o corte em dois. Uma aura roxa brilhante subitamente envolve o adolescente enquanto ele se senta no chão em total choque. Uma tela azul surge anunciando que um sistema de mineração especial finalmente carregou para salvá-lo. O protagonista abre um sorriso de alegria, já que finalmente conseguiu o poder lendário que todo viajante deseja. De repente, uma tela brilhante aparece e dá ao hospedeiro um presente contendo 200 milhões de pedras espirituais. Observando o caos, o líder irritado grita que as famílias são inimigas enquanto o pai diz ao filho para se desculpar. Calmamente, o jovem admite que errou, mas pede uma chance de consertar a bagunça atual. Parecendo furioso, o velho avisa que fará o garoto morrer de forma dolorosa se ele não puder se salvar. Sorrindo para a ameaça, o jovem puxa um cartão brilhante e diz que pagará para manter sua alma. Em tom de deboche, o líder ri enquanto pergunta se o pirralho realmente acha que o dinheiro pode resolver todos os problemas. Segurando sua arma, o homem grita que a outra família está forçando as coisas longe demais hoje. Erguendo seu cartão, o herói oferece 1 milhão de gemas para quitar a dívida agora mesmo. Chocado com a quantia, o pai grita que essa soma é igual a 10 anos de sua renda total. Queimando de raiva, o oponente pergunta se sua filha vale tão pouco para eles. Vendo a reação, o protagonista percebe seu erro e pensa que deveria ter oferecido mais. Levantando 5 dedos, ele anuncia que o preço agora é de 5 milhões de pedras espirituais. Atordoado pelo número enorme, o inimigo sente seu coração pular uma batida enquanto considera o acordo. Suando pesadamente, o homem afirma que sua linhagem é orgulhosa demais para ser comprada por moedas simples. Balançando sua lâmina, ele declara que nem mesmo 100 milhões seriam suficientes para deixar o garoto viver. O espadachim prepara um ataque poderoso chamado Espada do Vento Cavalgante enquanto a energia gira em torno de seu corpo.
Segurando um cartão azul brilhante, o protagonista se pergunta se 100 milhões serão finalmente suficientes para eles. Inúmeras gemas coloridas subitamente caem do céu como uma chuva mágica de riqueza e poder. Encarando a cena, o velho parece completamente horrorizado porque não consegue acreditar no que está acontecendo. Tropeçando nos próprios pés, o lutador cai direto no chão enquanto sua espada desliza para longe. Tremendo de medo, o homem barbudo percebe que errou feio ao duvidar do jovem mestre. Uma montanha massiva de pedras espirituais aparece no meio da sala e ofusca todo o resto. O líder grita que nunca viu tantos tesouros em toda a sua vida, já que é uma quantidade louca. Estes dois anciãos estão totalmente paralisados porque não têm ideia de onde veio toda essa riqueza. Parado calmamente ao lado da pilha, o garoto pergunta se estas pedras são suficientes para quitar a dívida com a família. Sorrindo abertamente, o herói pensa que perder 100 milhões não é nada desde que seu sistema esteja funcionando. Vendo a hesitação, o jovem decide guardar tudo de volta, já que eles não parecem querer. Entrando em pânico, imediatamente o pai agarra o garoto pelo braço para impedi-lo de levar a fortuna embora. Enquanto sua mente corre, o pai tenta escolher entre sua filha e a quantidade insana de pedras espirituais. Chorando de alegria, o velho admite que a oferta é simplesmente boa demais para recusar, mesmo para seu orgulho. Enfrentando o líder irritado, o jovem ouve que mesmo 100 milhões de pedras podem não ser suficientes para salvá-lo. Destacando sua súbita mudança de opinião, o chefe começa a repensar suas palavras anteriores enquanto olha para o tesouro. Alegando que suas famílias são amigas há anos, o velho diz que só quer paz e não o dinheiro. Entregando o cartão azul brilhante, o garoto finalmente quita a dívida para manter sua cabeça sobre os ombros. Recebendo o pagamento, o líder dá a ele 3 dias para se desculpar, ou então as coisas ficarão feias para todo o clã. Indo embora, o pai imagina que sua filha terá que sofrer um pouco pelo bem do futuro deles. Vendo uma tela azul aparecer, o hospedeiro percebe que terminou a missão e ganhou 5 manuais de espada mais uma gravação. Sentindo-se aliviado por ter sobrevivido, o herói olha para o novo objetivo surgindo bem diante de seus olhos. Lendo a próxima tarefa, ele vê que encontrar um traidor é a única maneira de evitar que sua família seja destruída. Sussurrando em seu ouvido, o pai pergunta de onde veio toda aquela riqueza e se sobrou um pouco para ele também. Rangendo os dentes, o grande ancião parece totalmente furioso porque não acredita que o garoto encontrou tanto ouro. Gritando a plenos pulmões, o velho culpa o adolescente por trazer a ruína a todos com suas ações. Dando um passo à frente para proteger seu filho, o pai pergunta o que o ancião está tentando dizer com todas aquelas acusações. Porque acha que as pedras foram roubadas, o homem irritado diz que a cidade inteira não vale aquela quantia enorme. Sorrindo com confiança, o protagonista pergunta qual mestre local poderia possuir tal fortuna massiva nesta área. Gritando alto, o ancião acusa o garoto de roubar aqueles itens raros, já que sua família é pobre demais para possuí-los. Sorrindo calmamente, o protagonista revela que um mestre poderoso na verdade lhe deu aquelas 100 milhões de pedras espirituais. Com um tom de deboche, o garoto pergunta se um perdedor como ele poderia realmente roubar um mestre sem ser pego imediatamente. Atordoado pela lógica, o veterano fica ali completamente sem palavras enquanto tenta encontrar uma boa desculpa para se salvar. Pessoas próximas concordam que seria impossível para um fracote roubar de alguém tão forte e o velho fica em silêncio. Tentando agir com naturalidade, o homem de cabelos grisalhos diz que estava apenas preocupado com a família, mas se pergunta se o garoto encontrou um mestre secreto. Parecendo sério, o personagem principal pergunta por que o ancião está sendo tão maldoso, já que eles nunca tiveram problemas antes. Enquanto finge inocência, o vilão afirma que tudo foi pelo clã, mas secretamente se sente aliviado por ninguém ter visto seu crime. Mostrando uma gema roxa, o jovem declara que não deixará ninguém incriminá-lo por algo que não fez. Falando com seu sistema, o herói espera que a evidência seja forte o suficiente para finalmente virar a situação de vez. Ativando a pedra de gravação, o dispositivo mostra o traidor dando um presente especial destinado a enganar uma garota e arruinar o garoto. Segurando uma pequena bolsa, o protagonista explica que o item estava envenenado para fazê-lo perder a cabeça e agir como louco. Rindo alto, o líder diz que sempre soube que o garoto era bom e que todos os outros apenas entenderam mal suas ações. Fugindo em pânico, o veterano percebe que foi pego e tenta desesperadamente escapar da sala antes que as coisas piorem. Tremendo de medo, o covarde para quando uma voz pergunta onde ele pensa que vai depois que suas mentiras foram reveladas.
O patriarca avança com sua espada enquanto grita para o traidor nem sequer tentar escapar. Chutando o homem caído, o líder retira o posto do ancião e o ordena para a masmorra. Uma luz azul brilha enquanto uma mensagem confirma que a missão foi concluída enquanto adiciona 200 milhões de pedras à bolsa. Amarrado no chão, o velho pergunta por que o vencedor esperou tanto tempo para mostrar a prova. O jovem explica que mostrar a gravação cedo demais apenas pareceria que ele estava dando desculpas. O suor escorre pelo rosto do vilão, que percebe que foi completamente enganado desde o início. Sendo arrastado como um saco de lixo, o traidor pensa que o garoto é um gênio por planejar este movimento. Os membros mais velhos reclamam que dar 100 milhões de pedras foi um erro enorme para o clã. Sorrindo com desdém para eles, o protagonista revela uma pilha gigante de gemas, já que ele tem muito mais do que eles pensam. Vendo o tesouro, a multidão se pergunta se o jovem está na verdade trabalhando com um poder lendário. Mantendo o dedo levantado, o herói lhes diz que alguns segredos são melhor deixados escondidos por enquanto. Todos estão convencidos de que um mestre super forte deve estar ajudando o garoto das sombras. O pai suspeita que seu filho possa ter conhecido um especialista poderoso do ramo principal da família. Olhando para seus rostos, o garoto percebe que eles estão totalmente perdidos em suas próprias teorias malucas. Focando no futuro, o protagonista sabe que obter influência é melhor do que apenas guardar ouro. Mostrando o dedo, o jovem explica que aquelas 100 milhões de pedras vêm com uma condição bem pequena. Erguendo-se, ele declara que a partir deste momento ele quer que a família inteira fale com apenas uma única voz. Sorrindo abertamente, o herói se pergunta quem concordará com seu plano ou se alguém ali realmente ousa objetar. Parecendo muito nervoso, o líder atual percebe que esse garoto rebelde está tentando roubar sua posição preciosa. Suando frio, o homem se lembra de todas as vezes que bateu no garoto, então ele teme que um mundo de dor esteja vindo em sua direção agora. Pensando secretamente, o protagonista decide que deve ajudar seu pai fraco a garantir o trono antes de enfrentar ameaças externas. Resmungando alto, os membros mais velhos alegam que apenas pedras não são suficientes para liderar um grupo tão massivo de pessoas. Parecendo bastante confuso, o personagem principal pergunta por que diabos eles sequer pensariam em distribuir o tesouro. Apontando para a pilha brilhante, a versão pequena do jovem diz que todas aquelas gemas são destinadas apenas para os velhos ali. Olhando em choque total, os anciãos não conseguem acreditar em seus ouvidos enquanto tocam seus rostos em completa surpresa. Explicando sua lógica, o garoto diz que teria enviado ouro para o tesouro se ele pertencesse ao clã inteiro. Agarrando suas mãos, o homem barbudo ri enquanto chama o jovem de um verdadeiro gênio enviado diretamente dos céus. Gritando com paixão, o grupo exige que todos o chamem de novo chefe enquanto prometem esmagar qualquer um que discorde. Sentindo-se satisfeito, o protagonista fecha os olhos porque acha que os anciãos finalmente estão sendo razoáveis. Observando tudo acontecer, o verdadeiro pai fica atordoado e se pergunta se eles estão realmente tornando seu filho líder. O pânico atinge o garoto com força enquanto ele balança as mãos e grita que definitivamente não quer ser o novo patriarca. Sorrindo amplamente, o velho pensa que este é um plano genial para manter o verdadeiro poder oculto enquanto a família permanece segura. Embora ele esteja gritando, os anciãos apenas cercam o cara e o tratam como se ele fosse a única voz que importa agora. Observando de lado, um homem esconde o rosto na mão porque acha que a família inteira está condenada após essa escolha. Confuso com a reação estranha, o protagonista fica ali com um olhar vago, já que nada faz mais sentido. Enquanto a noite cai sobre o palácio, a lua brilha intensamente enquanto as folhas sopram pelos telhados silenciosos ao vento. Sentindo sozinho em seu quarto, o garoto se pergunta que tipo de mal-entendido massivo o levou a se tornar o líder oficial. Aceitando seu destino, o adolescente decide apenas aceitar e começa a pensar sobre como seu sistema misterioso funciona. Chamando o ar, ele pede um relatório completo e uma tela azul explica que seu trabalho principal é ajudá-lo a vadiar. Mostrando seus recursos, o sistema oferece treinamento automático além de uma loteria da sorte e até o poder de ver o futuro. Saber que ele tem o roteiro do futuro o deixa feliz porque agora ele pode finalmente relaxar sem sentir qualquer culpa. Encostando a cabeça para trás, o garoto sorri enquanto a máquina começa seu treinamento ocioso para que ele nunca mais tenha que trabalhar duro novamente. Descansando confortavelmente na cama, o protagonista suspira porque sua nova vida de não fazer absolutamente nada parece quase fácil demais. De repente, uma mão bate em uma mesa em outro lugar enquanto alguém grita em puro choque após ouvir algumas notícias.
Irritado, o garoto de cabelo ruivo pergunta ao seu pai por que aquele perdedor tem permissão para visitar a casa dele, já que ele não é nada digno. O segundo jovem mestre da família Shu está furioso e promete destruir o inimigo no momento em que ele chegar amanhã. Segurando um cartão brilhante, o pai explica que a compensação da outra família foi simplesmente demais para recusar. De repente, um par elegante de pés aparece na entrada enquanto uma pessoa misteriosa chega para se juntar à conversa. Parada junto à porta, a filha pergunta ao pai se ele realmente a vendeu por algumas pedras espirituais simples. Assustado com a presença dela, o velho pergunta quando ela chegou lá e ela revela que ouviu tudo sobre o visitante. Olhando para seu irmão, o garoto de cabelo ruivo recebe agradecimentos por tentar defendê-la contra a decisão de seu pai. Com uma expressão calma, a garota afirma que entende a posição difícil de sua família durante esta crise. Olhando de perto, seus olhos tornam-se afiados porque livrar aquele cara da responsabilidade é algo que ela nunca aceitará. Sacando uma espada brilhante, a jovem jura acabar com aquele canalha mesmo que isso custe sua própria vida. Observando a aura intensa, tanto o irmão quanto o pai começam a suar enquanto sentem a pressão da raiva dela. Levantando a lâmina, ela se prepara para fazer um movimento drástico porque seu orgulho é mais importante do que qualquer tesouro. Gritando com seu pai, a garota ameaça acabar com as coisas agora mesmo se ele ousar impedi-la de se vingar. Apavorado com suas palavras, o pai rapidamente diz a ela para baixar a arma e promete devolver todas as pedras. Parecendo surpresa, a filha pergunta se ele está realmente falando sério sobre deixá-la cuidar da situação. Acenando freneticamente, o velho confirma que definitivamente fará o que ela quer apenas para mantê-la segura. Sentindo-se muito zangado, o patriarca grita para seu povo se preparar para uma grande batalha contra os membros da família Lin. Deitado em seu quarto, o jovem percebe seus níveis de poder aumentando lentamente sem ele fazer nada. De repente, uma tela de aviso aparece e diz a ele que um inimigo poderoso ainda está procurando por vingança. Ficando chocado, ele descobre que seus 5 livros especiais sumiram porque o sistema está forçando uma nova missão. Sentindo-se bastante nervoso, o herói percebe que deve se tornar amigo de uma garota que quer cortá-lo em pedaços. Exibindo o objetivo, a tela diz que ele deve ganhar 1.500 pontos ou enfrentará um fim terrível. Do lado de fora do grande edifício, um pequeno pássaro voa alto no céu enquanto os guardas notam que ele pertence aos rivais. Caindo do ar, a pobre criatura é atingida por uma flecha rápida disparada pelas sentinelas vigilantes abaixo. Dentro do salão, o pai diz à filha que 500 guerreiros estão prontos para pular no pobre rapaz. Parecendo muito séria, a jovem diz que quer ser a primeiríssima a desferir um golpe nele. Irradiando uma energia sombria, a garota assusta os 2 homens próximos enquanto ri sobre sua vingança futura. Correndo para dentro, um guarda anuncia que o alvo finalmente chegou e o líder ordena que ele entre. Caminhando para dentro da armadilha, o protagonista vê fileiras de soldados enquanto a dama segura sua lâmina roxa brilhante. Percebendo que o perigo é real, o garoto entende que deve terminar a tarefa ou não sobreviverá ao dia. Lançando um ataque de cima, uma guerreira de cabelo ruivo grita sobre obter justiça por sua irmã caída. Pego em uma luta mortal, o protagonista aciona um sistema de batalha automática enquanto sua vida corre risco de repente. Bloqueando um golpe pesado de espada, o jovem implora ao seu cunhado para salvar seu cabelo durante o duelo intenso. De repente, uma bela garota se junta à briga com sua própria lâmina e o chama de esquisito enquanto tenta acabar com ele. Lidando com 2 atacantes ao mesmo tempo, o herói se sente traído já que até a dama quer derrubá-lo agora mesmo. Parecendo desesperado, o cara grita para o líder intervir e parar este ataque maluco antes que as coisas piorem. Perto de seus pés, um cristal brilhante é pisado enquanto a tensão na sala atinge um ponto de ebulição para todos ali. Furioso, o patriarca grita que não venderá sua filha nem por 100 milhões de pedras espirituais hoje. Empurrado ao limite, o personagem principal decide ativar seu sistema com força total para lidar com a situação perigosa. Movendo-se como um fantasma, o lutador desvia de cada golpe com facilidade enquanto seus inimigos continuam errando seus alvos. Observando em choque total, o velho se pergunta que tipo de técnica de movimento de alto nível o garoto está usando para ser tão rápido. Pousando graciosamente, o protagonista tenta explicar que sua chegada foi para um pedido de desculpas, mas eles apenas continuam atacando. Segurando sua espada, a dama diz a ele para dizer suas últimas palavras porque ela não planeja deixá-lo ir facilmente. Mostrando uma gema roxa, o herói afirma que tem algo especial para exibir já que eles não podem matá-lo de qualquer maneira.
Oferecendo um acordo, o jovem guerreiro diz que aceitará seu destino se ela ainda quiser lutar após ver o objeto. Lembrando o passado, o narrador mostra o garoto conversando com um ancião sobre um presente especial para a garota obcecada por espadas. Oferecendo um sachê brilhante, o ancião explica que é um perfume de orquídea raro destinado a impressionar a filha da família Shu. Sorrindo abertamente, o jovem mestre aceita o presente e agradece ao ancião por ajudá-lo com este item único. Olhando em completa descrença, o homem com a barba parece muito chocado por causa da revelação repentina. Firmemente, o garoto afirma que também é uma vítima porque alguém está tentando começar uma guerra entre as duas famílias poderosas. Ouvindo o nome da família, a jovem parece atordoada enquanto o garotinho celebra o palpite correto. Por que está confuso? O homem de cabelo ruivo ouve enquanto o herói explica como encontraram prova da traição ontem à noite. Para defender seu amigo, a garota diz que ele é bom, mas o mestre a lembra que o cara nunca sequer a visitou uma vez. Olhando para baixo tristemente, ela inventa desculpas para sua ausência enquanto culpa o protagonista por arruinar seu bom nome. Internado, o garoto percebe que a verdade apenas a deixaria mais zangada, então ele decide manter sua boca fechada por enquanto. Apresentando um pergaminho dourado como um pedido de desculpas, o herói entrega um manual de espada para compensar o problema causado. Notando o poder vindo do livro, a jovem percebe que este presente é muito mais valioso do que parece. Devido à alta classificação da técnica, a garota olha com olhos arregalados porque um manual de nível celestial é muito raro. Gritando de raiva, o irmão se recusa a acreditar na oferta e alega que é apenas mais um truque para comprá-los. Pulando para frente com sua lâmina, o homem zangado ignora o presente e tenta abater o herói em um acesso de fúria. Observando o ataque repentino, o protagonista parece preocupado enquanto a irmã grita para seu irmão parar agora. De repente, o irmão agressivo é enviado voando pelo ar enquanto o duelo termina instantaneamente. Olhando para o pergaminho em suas mãos, a jovem pergunta se esta técnica lendária é realmente destinada a ela. Pensando em seu presente passado, ele se pergunta por que 100 milhões de pedras não a deixaram tão feliz assim. Animadamente, a garota explica que este tesouro é um legado secreto que cada clã deseja encontrar. Segurando o item firmemente, a lutadora afirma que poderia falecer feliz agora que possui tal poder. Percebendo quão casual o presente foi dado, ela começa a duvidar se esse homem é realmente apenas um perdedor. Imaginando uma aura poderosa em torno do herói, a senhora começa a vê-lo sob uma luz completamente diferente. Gritando bem alto, o irmão ruivo pergunta por que sua irmã aceitaria algo daquele idiota. Sorrindo amplamente, o personagem principal espera que a garota goste do presente porque ele realmente precisa de uma boa reação. Olhando para o pergaminho, a bela permanece em silêncio enquanto sua mente tenta processar o enorme valor. Sentindo uma mão em seu ombro, a jovem dá um pulo de surpresa quando alguém interrompe seus pensamentos. Dando um passo à frente, o pai diz que precisa falar imediatamente com a filha sobre a situação. Carregando com sua arma, o irmão furioso grita que não se deixará enganar e tenta atacar. Rapidamente, o pai bate na cabeça do menino para parar com a bobagem, já que a família está assistindo. Afastando-se, o pai pergunta como está a técnica enquanto o protagonista os observa à distância. Espantada com a nova técnica, a menina percebe que ela é muito mais forte do que qualquer coisa que ela já praticou antes. Pensando com cuidado, o velho menciona que a outra família provavelmente está tramando algo maligno em segredo. Em vez de ficar brava, a jovem quer descobrir exatamente quem está tentando machucar sua família. Ao ouvir a conversa, o herói percebe que uma briga pode levar à ruína total de seu povo. Olhando para o chão, a espadachim se lembra de todos os recursos que sua família lhe deu desde criança. Com uma expressão determinada no rosto, ela decide que agora é o momento certo para finalmente retribuir aos seus entes queridos. Apontando a arma para o menino, ela diz que vai poupá-lo hoje, mas nunca poderá esquecer o que aconteceu antes. Gritando de raiva, a garota diz ao protagonista para nunca mais deixá-la ver o rosto dele em sua vida. Parecendo apavorado, o jovem percebe que o sistema quer que ele transforme esse inimigo em amigo para sobreviver. Verificando sua tela azul, o cara decide que só resta um método maluco para consertar essa situação. Inclinando a cabeça, o adolescente explica que não está tentando forçá-la a perdoar seus erros do passado. De pé, o protagonista pede à senhora que o mate com apenas um golpe para acertar as contas. Todos ficam chocados quando a garota aponta sua lâmina roxa diretamente para o herói enquanto ele fica ali esperando.
Parecendo muito sério, o menino afirma que mesmo sendo um encrenqueiro ele não é uma pessoa irresponsável. Diante do grupo ele explica que 100 milhões de pedras e um pergaminho não são suficientes para apagar a dor dela. O homem parece surpreso ao ouvir cerca de 100 milhões, pois acha que os ricos falam sobre dinheiro com muita facilidade. De repente, estendendo a mão, ele começa a explicar sua verdadeira intenção enquanto segura a bela arma. Lin Bei age com coragem ao pedir que ela o bata, porque ele espera que esse falso sacrifício a faça sentir pena dele. Sentindo-se muito confusa, a garota se pergunta se esse cara é realmente a mesma pessoa que ela conheceu no passado. Um ruivo furioso entra em cena porque acha que sua irmã está sendo gentil demais com o perdedor e quer acabar com ele. Gritando o nome de sua técnica especial de espada, o garoto impetuoso lança um ataque rápido em direção ao alvo. Com um som metálico alto, o ataque é bloqueado enquanto o protagonista olha para a lâmina bem na frente de seu rosto. Chocado com o que aconteceu, o irmão pergunta por que sua irmã interrompeu o golpe mortal e salvou o inimigo. Determinada a terminar as coisas sozinha, ela diz ao irmão para recuar, pois ela quer lidar com a situação sozinha. Ser atingido de verdade faz o personagem principal entrar em pânico porque as coisas não estão indo de acordo com seu plano perfeito. Inesperadamente, a jovem estende a mão com um pequeno item na mão enquanto o ferido olha surpreso. Oferecendo uma pílula curativa, ela diz que o remédio irá estancar o sangramento e ajudá-lo a se recuperar do ferimento que ela causou. Sem esperar por uma resposta, ela enfia o tratamento na boca dele enquanto força o pobre rapaz a engoli-lo rapidamente. Afastando-se, ela declara que o relacionamento deles terminou oficialmente, pois ela acredita que as ações dele não foram de propósito. Saindo da sala, ela pondera por que esse idiota de repente mudou de atitude e se tornou uma pessoa tão diferente da noite para o dia. Depois que tudo se acalmou, o homem mais velho diz a Lin Bei que finalmente pode ir para casa e descansar. Olhando para a garota, o herói se pergunta se ela realmente parou de querer transformá-la em carne moída. De repente, uma tela azul avisa que ele deve se tornar seu amigo ou ela acabará com a vida dele muito em breve. Temendo pelo seu futuro, o garotinho percebe que precisa encontrar uma maneira de consertar esta situação perigosa. Relembrando o passado, ele percebe que a senhora adora espadas, mas se sente solitária porque ninguém a apoia. Aproximando-se da garota, ele elogia sua gentileza e sugere que eles deveriam começar a ser bons amigos. Oferecendo alguns manuais especiais, ele surpreende a beldade com livros raros sobre luta que encontrou. Confusa, ela menciona como a maioria dos caras só lhe dá joias porque acham que as meninas não deveriam brigar. Respondendo com um olhar sério, o menino afirma que o caminho da espada torna todos iguais na batalha. Pensando em outros homens, ela se lembra de como eles sempre lhe disseram para ficar em casa e criar os filhos. Até seu próprio pai reclamava de seu treinamento em vez de procurar um marido para casar. Ao ouvir essas palavras pela primeira vez, ela sente uma sensação calorosa, pois alguém finalmente entende seu coração. Percebendo que ele não é como os outros, a jovem começa a vê-lo sob uma luz muito melhor. Aceitando a oferta, ela sorri e concorda em estudar a espada juntos enquanto segura a arma com força. Finalmente, o sistema o recompensa com 1.500 pontos porque ele completou a missão com sucesso. Finalmente, se sentindo seguro depois de todos aqueles problemas, o protagonista comemora com um enorme sorriso no rosto. De repente aparece uma tela azul com uma nova missão informando que alguém chamado Li Fan quer acabar com sua vida. Confuso com a repentina reviravolta dos acontecimentos, o menino se pergunta por que o filho do destino está de repente se envolvendo nessa confusão. Em outro lugar, um homem misterioso olha para um grande prédio enquanto promete destruir a família que mexeu com sua namorada. Parecendo bastante sinistro, o antagonista decide que uma garota chamada Xu Miaozi é boa o suficiente para ser sua serva. A cena muda para a enorme entrada da propriedade Xu, onde o sol brilha intensamente sobre as portas douradas. Percebendo algo estranho, o cara de cabelos brancos vira a cabeça rapidamente porque avistou alguém que não esperava. Ali mesmo está o protagonista ao lado de uma bela senhora enquanto os dois caminham calmamente pela área. O jovem mestre age de forma muito modesta ao falar sobre artes com espadas e promete visitar a garota novamente no futuro. Observando das sombras, o rival fica extremamente irritado, pois pensa que eles estão tendo uma reunião secreta nas suas costas. Ao tocar seu anel brilhante, o homem furioso muda de ideia sobre usar remédios para ajudar a senhora com sua condição.
Cerrando o punho, o vilão planeja se casar com a garota apenas para tratá-la mal por causa de seus poderes especiais. Afastando-se, o odiador chama o personagem principal de lixo total e jura fazer toda a sua família desaparecer para sempre. De volta ao seu quarto, o herói olha para a tela flutuante enquanto pergunta se o sistema realmente quer que ele perca tudo. A interface digital explica que essas missões apenas mostram problemas futuros e não tenta armar para ele. Chegando a uma conclusão, o jovem percebe que aumentar seu poder é a única maneira de sobreviver às ameaças dos velhos. Invocando a interface mágica, o protagonista decide tentar a sorte com um sorteio de itens especiais. Selecionando a opção 10 Pool, o herói espera por um milagre porque acredita que apostas maiores trazem melhores recompensas. Orando com intensidade, o menino implora ao sistema para não ser mesquinho, pois seus pontos de destino desaparecem rapidamente. Gritando em pura agonia, o adolescente observa um monte de luzes azuis comuns aparecerem em vez de raras luzes douradas. Chorando de estresse, o jovem fica surpreso ao ver uma técnica lendária e alguma medula rara entre o lixo. Percebendo que não tem dinheiro para outro grande pack, o lutador se recusa a fazer empates únicos por se sentir azarado. Olhando fixamente para a tela, o guerreiro considera seu próximo movimento enquanto o suor escorre pelo seu rosto. Cedendo à tentação, o cara ignora suas palavras anteriores e clica no botão para apenas mais uma tentativa. Amaldiçoando sua terrível fortuna, o mestre consegue apenas pedras comuns e sente como se o universo estivesse rindo dele. Olhando para a mesa, o líder admite que os itens são bastante úteis para o seu atual estado de fraqueza. Segurando as garrafas brilhantes, o aluno aprende que essas pílulas aumentarão sua força e habilidades com a espada instantaneamente. Sorrindo para si mesmo, o rei percebe que esses tesouros são perfeitos, pois correspondem ao seu nível de cultivo atual. Observando o enorme gráfico de classificação, o andarilho vê 10 níveis e sabe que está atualmente no último nível. Sentindo calor, o aventureiro lembra como o dono anterior era um completo perdedor, apesar de sua família. Na falta de talento natural, o menino decide engolir várias pílulas vermelhas para forçar um avanço de poder. De repente, uma enorme onda de energia explode de seu corpo enquanto ele luta para conter a intensa pressão. Deixando cair o recipiente no chão, ele se quebra em pedaços, mostrando que ele usou até a última gota do remédio. Sentindo uma nova força, o jovem percebe que finalmente entende o verdadeiro caminho da espada. Estendendo a mão, ele pede uma arma para testar suas habilidades recém-descobertas com um sorriso confiante no rosto. Voando pelo ar, uma lâmina afiada atende seu chamado, mesmo que alguém próximo reclame do item roubado. Agarrando a alça com força, ele se prepara para mostrar os resultados de seu trabalho duro e os comprimidos que acabou de tomar. Movendo-se com uma velocidade incrível, ele executa vários golpes enquanto percebe que este é o caminho lendário da espada.